Olá, turma, mais um dia aí, né, gente? Encerrando essa semana, final de semana maravilhoso aí, muitas bênçãos, muita luz para todos nós, né? Mas hoje em nossa videoaula nós vamos conversar um pouquinho passo a passo dos tópicos da produção do TCC final. E aí depois eu vou detalhar também como será o formato dessas apresentações do TCC, que nós conhecemos como TCME, né? Trabalho de conclusão do módulo de empreendedorismo. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês, tópico por tópico, cada etapa do TCC, de acordo com o sumário, o modelo final que eu coloquei para vocês, e o objetivo de cada tópico. Aquilo que não ficou claro ainda para o aluno que está produzindo o TCC, o grupo, essa é a oportunidade de vocês estarem acompanhando. Então fica ligadinho aí. Primeiramente, pessoal, trabalho de conclusão de curso, TCC, né, que nós chamamos. Qualquer instituição escolar ou instituição que queira formar o seu educando, ele pode ter liberdade de construir o seu modelo de trabalho de conclusão de curso. E nós somos um curso de formação profissional que fazemos isso também. Para validar a tua participação, a tua certificação, você tem que estar concluindo, participando e se envolvendo na produção do TCME, que é o trabalho de conclusão do módulo de empreendedorismo. Primeiro passo, pessoal, entender os tópicos que está lá no sumário. Nós não vamos exigir de vocês um trabalho acadêmico, porque vocês não são do ensino superior, porém nós estamos exigindo de vocês um trabalho bem estruturado e contextualizado, certo? Então, primeiro passo, o primeiro tópico que está lá é introdução. Então, o que dizer na introdução? Todo esse trabalho é produzido por informações textuais, né, por inserção de figuras dentro dessa produção textual, certo? Essa produção é coletiva, é em grupo. Vocês estão construindo desde o primeiro contato com o empreendedor, a empreendedora que vocês estão estudando, desde a entrevista. Então, todas essas informações, entrevista, Canvas, plano de negócio, plano de marketing, tudo isso vai compor esse trabalho. Mas o tópico que está lá, que aí, se você observar no sumário, tem dizendo assim, primeiro tópico, introdução. Nesse tópico, vocês vão colocar informações textuais. Informações textuais, situando o leitor do trabalho, o objetivo do trabalho. Você ainda não vai se colocar aí, se posicionar com citação de autores ou referência, nesse momento da introdução. Esse momento é uma escrita de vocês. Vocês vão detalhar e situar quem for ler o trabalho, o objetivo do trabalho, a importância da ação empreendedora, o que é empreendedorismo. Então, com base nas leituras, conhecimentos, pesquisa de vocês diante do trabalho, você vai lá delimitar passo a passo de 1 a 2 páginas, né, dependendo das suas informações textuais, você vai colocar a sua introdução. Deixando bem claro isso para o leitor, que é o objetivo do trabalho. E os próximos passos que virão, os próximos tópicos, porque a introdução tem esse objetivo de informar o leitor o que vai acontecer depois. Na sequência nós temos o tópico contexto histórico. Muito cuidado aí. Não confunda o contexto histórico do nicho da atividade do empreendedor com o contexto da história do empreendedor. A história do empreendedor é o outro tópico, né, o que vem depois deste. Então, o tópico de contexto histórico, você vai, nesse momento, elencar estudos, pesquisas, insights em Blogger, em materiais em PDF confiáveis, né, uma fonte de buscar as fontes de pesquisa, estudar e fazer uma junção de informações. E você não vai copiar e colar, não. Você vai fazer uma junção, um estudo, né, pode até organizar em pautas, em fichamentos, e vai integrar esses conhecimentos na parte do contexto histórico. Nesse momento você pode dizer a realidade da atividade da empreendedora, o nicho, o que é, por exemplo, o artesanato no mundo, como surgiu o artesanato no mundo, como ele é entendido a nível local, regional, a nível do país, o Brasil. Então você vai detalhar as informações da atividade da empreendedora.
No próximo tópico, que é o terceiro tópico do sumário, você aí vai sim se remeter à empreendedora ou ao empreendedor. De tudo como ela começou, qual foi o contato dela com essa atividade. Você vai extrair informações da entrevista, da íntegra que vocês realizaram e vai incluir nesse tópico da história do empreendedor. Então, o contexto histórico, você vai falar da atividade, do nicho. Qual a atividade? Pode ser artesanato, qual é o empreendedor? O grupo é quem vai dizer, né, qual é o tipo de atividade que vocês estão estudando. É comércio? Ele está envolvido com a indústria? Você tem que identificar isso bem direitinho. Mais adiante, depois desses dois tópicos, dos contexto histórico e história do empreendedor, você tem um plano de marketing. O plano de marketing tem que deixar bem claro e objetivar ele, porque o plano de marketing, você não vai explicar ali o que é um plano de marketing. Você vai explicar quais são as ações, passo a passo, que o seu empreendedor ou empreendedora e as estratégias, certo? Para manter e apresentar e acompanhar os produtos e serviços da sua empresa ou empreendimento. Ok? Pequeno negócio ou pequeno empreendimento. Deixando bem claro, você não só vai dizer, você vai citar ali qual o fluxo, o que canaliza a empreendedora passo a passo, se ela faz as ofertas e divulgações promocionais, se tem divulgações periódicas, se tem lista de transmissão. Você não só vai detalhar a estratégia que nós chamamos de divulgação, mas sim a estratégia de como ela acompanha esses produtos e serviços. Deixando bem clara essa parte do plano de marketing, nós temos uma próxima etapa que aí nós chamamos das considerações. Para alguns, alguns conhecem como conclusão do trabalho. Nesse momento aí você vai falar para que serviu, você vai responder essa questão. Esse trabalho serviu para quê? Esse trabalho, aí vocês vão detalhar. Você não vai só dizer o trabalho foi bom, foi legal, foi qualificado. Você vai dizer se você atendeu aos objetivos lá do início do trabalho, se ele foi importante para o mercado, para a formação de vocês. Aí você vai detalhar isso nas considerações. Depois, na sequência, nós temos dois tópicos que se chamam apêndices e anexos. Muito cuidado que existe uma diferença entre os dois. Apêndices é tudo aquilo que é produzido pelo produtor do texto, ou seja, por vocês, por alunos, quem está produzindo o texto. Ou seja, se você produz uma entrevista, se você foi quem preparou a entrevista, todo aquele tópico de entrevista vai para apêndices. Agora, se você recebeu um documento de terceiros, ou uma informação, ou algum documento digital, um layout, algum print, por exemplo, a empreendedora manda para vocês o print da fachada do empreendimento dela. Isso vai para anexos, certo? Porque tudo que é produzido por terceiros tem que vir em anexos, né? E por último, as referências. As referências é tudo aquilo que você pesquisou, fontes confiáveis, né? Para citar também na parte do desenvolvimento do contexto histórico, qual foi o autor que você citou, você tem que buscar a referência. Se for em sites, botar a disponibilidade do dia que você pesquisou, né? Por exemplo, disponível em maio, você pesquisou, tá lá, num site, alguma informação sobre o artesanato, a história do artesanato, sobre a história do comércio, sobre a história de consertos de aparelhos eletrônicos. Você vai identificar essa referência e vai colocar o link lá nas referências e vai botar acesso em, disponível em, datar sempre o período, a data que você fez essa pesquisa no site, no blog, em alguma fonte digital, etc. e tal. E aí fica a pergunta, professor, o que eu devo inserir, por exemplo, como planilha de valores? Aonde ela vai? Aí, como eu disse para vocês, se essa planilha foi produzida por vocês, se foi editada por vocês e produzida, ela vem como apêndices. Se foi produzida pelo empreendedor, ela vem como anexos, porque foi produzida por terceiros. Qualquer outra pessoa que vir com algum documento para que você acrescente ao trabalho, que seja de terceiros, que não sejam os produtores do trabalho, quem está produzindo, que são vocês, vai para anexos. Apêndices é tudo que vocês produzem, alunos. Eu quero deixar isso bem claro para estar estruturado e bem organizado. Então, com relação à estética, manter
as normas da ABNT, né? Fonte Arial, New Times, padrão 12, justificado, espaçamento entre linhas, 1,5, certo? É o mais indicado. Então, maiores dúvidas nós vamos acrescentar em nossa videoconferência de hoje. Espero que seja produtiva e o professor estará pela interação do WhatsApp. E acompanhe a agenda de orientações. Próxima semana serão as orientações finais. E aí eu queria abrir um parênteses para uma orientação quanto às apresentações. Dia 5 de junho, né, além do trabalho escrito e slides, os slides da apresentação de vocês têm que estar preparados. Porque no dia 5, ou melhor, até antes do dia 5, dia 4 no máximo, todas slide e trabalho escrito tem que estar pronto, porque vocês farão uma videoconferência, participarão de uma videoconferência, e isso será toda a turma interagindo com a coordenação, ou um enviado do IGMK, ou um representante do IGMK da coordenação, que vai acompanhar as apresentações do TCME. Então cada um vai fazer um arranjo de apresentação, vai se articular aí entre grupos para apresentar o seu propósito, a sua proposta para a coordenação. Depois disso, será avaliado pela comissão, né, a banca, a coordenação e os convidados, um grupo que será selecionado para fazer um produto final que se chama um vídeo comercial para estar concorrendo à Feira de Negócios Digital. Então, maiores informações eu estarei detalhando na aula de hoje. Tenham um excelente dia e aguardo vocês às 14 horas. Um grande abraço, galera. Fiquem conectados aí, viu? Aguardem aula às 14 horas até 17h15, aula extraordinária. Valeu, gente. Até a próxima videoaula.